Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós chegamos ao final de uma série que eu venho gravando sobre a obra Os Métodos da Ética do Henry Sidgwick. Eu falarei hoje justamente sobre o capítulo que conclui o livro 4 da obra Os Métodos da Ética, que é o livro devotado ao utilitarismo. Então, nesse livro, o Sidgwick faz algumas considerações muito interessantes a respeito das relações entre os três métodos da ética, com destaque para a relação entre utilitarismo e egoísmo, lembrando que os três métodos da ética são utilitarismo, egoísmo e intuicionismo, né? Então, para o Sidgwick, um egoísta pode ser levado à afirmação do utilitarismo, mas isso apenas se ele reconhecer que a sua própria felicidade é um bem também do ponto de vista do universo e não apenas do seu próprio ponto de vista, né? E o egoísta pode se recusar a fazer essa concessão. Então é um ponto muito importante da obra do Sidgwick, né, que ele reconheça que não existe um argumento, uma forma racional de nós obrigarmos o egoísta a admitir a verdade do utilitarismo. Não tem como você dar uma demonstração para o egoísta da validade do utilitarismo. Antes você precisa que o egoísta faça uma concessão que ele pode não fazer, é uma questão opcional para ele. Essa concessão é justamente a concessão do valor da sua própria felicidade do ponto de vista do universo. Porque se ele fizer essa concessão, aí sim o utilitarista pode começar a argumentar. Aí o utilitarista argumenta justamente que se a felicidade deste indivíduo é importante do ponto de vista do universo, então ela é tão importante quanto a felicidade de qualquer outro ser senciente. Ele não poderia considerar do ponto de vista do universo que a felicidade dele próprio vale mais do que a felicidade de outros seres sencientes. E por isso ele seria levado aí sim, racionalmente, ao utilitarismo. Ele estaria, digamos assim, racionalmente obrigado, né, sob pena de ser declarado irracional, ele teria que declarar-se utilitarista, mas sem fazer a concessão inicial sobre o valor da sua própria felicidade de um ponto de vista do universo, aí ele não comete qualquer irracionalidade ao continuar afirmando o egoísmo e não o utilitarismo. Inclusive, o egoísmo para Sidgwick é um dos métodos da ética, é um método razoável, plausível, uma forma plausível de resolvermos problemas práticos ordinários, né, da nossa vida cotidiana, justamente tendo em vista a separabilidade das pessoas, né? O fato de que a existência de um indivíduo não está implicada na existência do outro, existe uma separação fundamental entre nós. Por mais que nós façamos parte de uma mesma sociedade, por mais que nós compartilhemos uma mesma cultura, o todo não é o indivíduo não é uma simples parte de um indivíduo coletivo, digamos assim, um ente coletivo, né? Faria mais sentido nos expressarmos dessa forma. O indivíduo não é uma simples parte de um ente coletivo, ele pode compreender essa separação fundamental entre a sua própria existência e a existência de outros indivíduos. E é isso que garante a razoabilidade de que um indivíduo dê mais valor do seu ponto de vista à qualidade da sua própria existência do que à qualidade da existência de outras pessoas.
Eu chamo atenção para esse ponto, chamo atenção para o fato de Sigwik reconhecer isso textualmente, porque esse ponto da separabilidade entre os indivíduos é usado justamente como crítica ao utilitarismo nas obras do John Rawls e do Robert Nozick, né? Está em Uma Teoria da Justiça, está em Anarquia, Estado e Utopia. Então veja que esses autores não estão descobrindo um problema que é uma novidade, né? Então o John Rawls e o Robert Nozick têm críticas muito famosas ao utilitarismo, mas eles não estão no âmago dessas suas críticas reconhecendo qualquer coisa que o Sigwik já não sabia muito bem, né? O Sigwik estava perfeitamente ciente desta dificuldade para o utilitarismo, resultante do fato de que os indivíduos são separáveis. Portanto, eles têm como um fim razoável da sua própria existência a maior qualidade da sua própria existência e não igualmente a qualidade de toda e qualquer existência de um ser senciente. Então é interessante que o Sigwik já estivesse atento ao fato de outros utilitaristas não terem dado importância a esse problema, né? Esse problema da compatibilidade da busca da própria felicidade com a busca da felicidade geral. Ele diz que para outros utilitaristas, né, é simplesmente como se buscar as duas coisas fosse buscar uma coisa só. E eles não se preocuparam então em dar essa prova racional para o egoísta de que ele teria que adotar o fim do utilitarista. Esse problema me remete, inclusive, ao problema do sumo bem de Kant, né, que é um autor que também acaba sendo muito importante para a obra Os Métodos da Ética, um autor citado pelo Sigwik nos Métodos da Ética. O Sigwik, como eu já afirmei em outras ocasiões, afirma a afinidade do princípio utilitarista com o princípio da moral kantiana, o imperativo categórico, e no Kant você encontra justamente essa dificuldade gerada pelo fato de que a busca da moral, a busca de ser moral, quando o indivíduo quer ser moral, nem por isso ele sabe que ele será feliz, né? Então a busca de uma ação moral, de um fim moral, não é idêntica à busca da felicidade. Inversamente, quando o indivíduo busca a própria felicidade, nem por isso ele está automaticamente buscando também um fim moral. Pode ser que as duas coisas entrem em conflito. Por isso, Kant diz que não existe uma relação analítica entre fins morais e o fim da prudência, a busca da felicidade, né? Essa relação é pensada de uma maneira sintética, né? Para usarmos a terminologia de Kant, tem que haver uma relação entre essas duas coisas que não se dá por meio da própria definição dos conceitos, como se os dois fatores, felicidade e moralidade, fossem idênticos, se implicassem mutuamente. Mas assim como Kant, né, o Sigwik também acha que as duas coisas precisam ser compatibilizadas para que a moralidade seja completamente racional, para que nós possamos superar aquilo que o Sigwik chamou de dualismo da razão prática, né? A razão ora vê o fim da felicidade própria como razoável, ora vê a busca da felicidade geral, do ponto de vista do universo, como um fim razoável. Então, como que a razoabilidade desses dois fins pode ser compatibilizada? O Sigwik diz que nós apenas temos uma intuição moral, né? Aí uma intuição moral, veja, não é uma prova racional para o egoísta. É uma intuição moral de que o que devemos fazer é buscar a felicidade geral.
Então, essa intuição para Sigwith é a mais básica de todas as intuições morais, é aquela que dá origem ao intuicionismo. Aquela intuição que dá origem ao utilitarismo, é claro, né? A intuição de que devemos visar a felicidade geral dos seres sencientes. Sigwith diz que nada é mais claro do que isso, é tão claro quanto um axioma da matemática, por exemplo, né? Só que nós não temos uma intuição moral igualmente clara de que ao buscarmos esse bem comum, essa felicidade geral, nós estaremos também garantindo a nossa própria felicidade. Então, não existe contida na intuição moral de que devemos buscar a felicidade geral a intuição de que isso nos levará à nossa própria felicidade. Não há qualquer garantia disso. Então, o que há é que nós queremos que assim seja, né? É como Kant admite justamente no seu sumo bem, na sua noção de sumo bem. Nós pensamos a virtude como mérito de ser feliz, né? Quem é virtuoso merece ser feliz. E nós queremos que as pessoas felizes sejam justamente, então, as pessoas virtuosas, né? Mas não existe nenhuma demonstração de que as duas coisas irão se alinhar, não existe qualquer intuição de que as duas coisas estejam de fato alinhadas, né? É apenas algo de que nós precisamos para que o nosso pensamento moral, nossa razão prática seja plenamente coerente, para que ela não fique fragmentada e jogada até contra si em certas situações, né? Para que não haja situações em que, ao buscar a felicidade, você não possa buscar a moralidade e vice-versa, de tal maneira que a razão não possa te dizer o que você deve afinal fazer, já que os dois fins, a felicidade e a moralidade, são fins razoáveis, ainda que de pontos de vista diferentes. É claro que uma maneira de nós tentarmos alinhar a felicidade e a moralidade e a prudência, é por meio de sanções, não é? Fazendo com que, se uma pessoa violar as regras da moralidade, violar o princípio utilitarista, ela sofra as consequências de tal maneira que, buscando a sua própria felicidade, ela buscará evitar essas sanções e, com isso, ela necessariamente irá satisfazer também o princípio utilitarista. Só que o Sigwith diz, isso não resolve o problema, a gente não quer saber o que o utilitarista deve fazer para que no futuro haja o menor número possível de situações de conflito entre moralidade e felicidade. Ele não está tratando nesse capítulo final, né, das reformas que o utilitarista deve procurar introduzir para que haja menos situações de conflito entre moralidade e prudência. O que ele quer com esse capítulo é responder a questão o que o egoísta deve fazer no presente, né? Como que o egoísta deveria se portar, então, no presente, e se isso significa que, ao ser egoísta, ele acabará se tornando um utilitarista. Essa é a dificuldade com a qual ele luta nesse capítulo, né? E, inclusive, aqui ele passa novamente a fazer uma crítica ao John Stuart Mill, que, na visão do Sigwith, apostou muito no conceito de simpatia, na ideia de que, ao visarmos, melhor dizendo, né, a nossa própria felicidade, nós já estaríamos sempre perseguindo também a felicidade de outras pessoas, porque um componente importante da nossa felicidade é aquele prazer que nós temos por simpatia, ou seja, como um eco do prazer sentido por outras pessoas.
O Sigwik não nega propriamente que seja assim, muito pelo contrário, tem até um ponto aqui, né, que eu acho bastante importante, que é o fato de que o Sigwik está alinhado com a tradição utilitarista, no sentido em que se nós vamos nos sacrificar por alguém, nós vamos sacrificar a nossa felicidade, né? Melhor dizendo, de alguma forma, nós temos justamente que nos sacrificar por alguém real, né? Pela dor e pelo prazer que existem de fato, e não por uma lei impessoal. Então aqui o Sigwik me parece ter uma certa distância do Kant, aqui ele é mais propriamente utilitarista, naquilo que talvez o utilitarismo tenha de mais diferente do kantismo, né? No kantismo, há pelo menos constantemente essa impressão, ainda que alguns kantianos tentem mostrar que não é bem assim, mas há uma impressão de que você abre mão da sua própria felicidade, não pela felicidade de outras pessoas, mas simplesmente para cumprir uma lei impessoal, uma lei ditada formalmente pela nossa razão, né? E aí o utilitarista nesse ponto tem que ser diferente de Kant, se Kant é isso mesmo, porque um utilitarista não admitiria isso, né? O que o utilitarista diria é, se você vai fazer um sacrifício, se você não vai visar o seu próprio prazer, se você não tentará aliviar a sua própria dor, isso não é por causa de uma lei, não é por causa de uma lei impessoal, isso é por causa justamente da sua simpatia para com outros seres sencientes, seres que também são capazes de dor e de prazer. Então você abre mão do seu prazer pelo prazer dos outros, abre mão de aliviar a sua dor para aliviar a dor dos outros, né? Então aqui me parece uma marca da tradição, parece que há uma marca da tradição utilitarista que a diferencia do kantismo e cria até uma certa dificuldade para filósofos kantianos, né, nos dizerem que no final das contas não é bem assim, o que Kant quer dizer com imperativo categórico poderia ser interpretado de outra forma, né? De toda maneira, né, mesmo que seja possível interpretar Kant de outra forma, algo de que eu duvido, é claro que no utilitarismo esse problema não surge, porque o utilitarismo não está prescrevendo a um indivíduo que ele se restrinja simplesmente para se adequar a uma lei. Uma outra observação que eu acho muito interessante que o Sigwik faz nesse ponto, inclusive eu recomendo a leitura do Sigwik como nós leríamos um filósofo antigo, né? Por exemplo, um sábio que pode nos dar bons conselhos para a nossa vida prática. Eu acho que o Sigwik é um filósofo moderno que tem essa característica de ser alguém bastante razoável, alguém que está de fato preocupado com a conduta da vida real e não apenas com questões acadêmicas, né? Com questões que interessariam apenas outros profissionais da área da filosofia. Então eu recomendo a leitura do Sigwik nesse mesmo espírito em que nós leríamos um Sêneca, por exemplo, né? E uma coisa muito interessante que o Sigwik diz nesse sentido é que não existe maior imprudência do que o egoísmo no sentido vulgar do termo. Então essa é outra concessão que ele faz aos seus predecessores utilitaristas, que não deram tanta importância ao problema da transição racional do egoísmo para o utilitarismo. Ele está reconhecendo que um egoísta, né, um praticante do método egoísta, que tivesse como regra prática, né, visar apenas a sua própria felicidade, o seu maior prazer em todas as ações, acabaria no final sendo uma pessoa infeliz. Então note que o egoísmo também precisa se valer de algo que eu já mencionei tantas vezes, que é a distinção entre um critério de correção das ações e o procedimento de tomada de decisão na vida prática, a regra prática sob a qual você viverá.
Então, uma coisa é que você diga que o critério de racionalidade das suas ações seja justamente aquilo que te leva à sua maior felicidade. Outra coisa é dizer que você deve adotar uma regra prática de estar sempre pensando o que vai te deixar mais contente, o que vai te trazer mais sensações de prazer. Uma pessoa que vivesse dessa forma, para Sigwith, é uma pessoa que não teria amizades, uma pessoa que nunca lutaria por uma causa social, uma pessoa que não conseguiria ter um envolvimento autêntico com as artes, com a ciência. Então seria uma pessoa com uma existência extremamente limitada, empobrecida, né? Uma pessoinha bem pequena mesmo ali, pensando apenas como é que eu ganho mais nessa situação, como que eu tiro mais proveito dessa situação. E aí ele admite, é claro que existem algumas exceções, tem gente que parece ser feliz vivendo dessa forma, mas de uma maneira geral, essa não é uma receita para uma vida feliz, né? Então aqui ele faz essa concessão também de que os utilitaristas têm uma certa razão em deixarem de lado o problema da compatibilidade do egoísmo com o utilitarismo, justamente porque pessoas que adotem uma prática realmente egoísta e nunca pensem na felicidade dos demais, não são pessoas que, em geral, conseguem ser pessoas felizes. Mas isso ainda não resolve todo o nosso problema, porque isso não quer dizer que não surjam, mesmo na vida desse, vamos chamar de um egoísta mais esclarecido, né? Esse egoísta que sabe que ele precisa de fins mais elevados do que a busca do seu próprio prazer, a busca de tirar vantagem em tudo. Então, mesmo esse egoísta esclarecido, em alguns momentos da sua vida, ele vai se deparar com conflitos com as prescrições utilitaristas, sim. Então o Sigwith está dizendo, eu posso fazer todas essas concessões ao utilitarismo, né? Mas eu ainda tenho que reconhecer um problema que até aqui os utilitaristas não reconheceram devidamente. Quando o Sigwith faz esse tipo de consideração, ele tem em mente, por exemplo, aquelas situações em que o maior bem que um utilitarista poderia fazer, né, a maior felicidade que poderia ser gerada pela ação de alguém, seria justamente devotar a sua vida, por exemplo, ao combate à miséria, né? Nós temos no nosso país, até aqui na nossa cidade, eu que falo aqui de Londrina, né? Acho que se você me ouve, melhor dizendo, de alguma outra cidade brasileira, dificilmente você não terá na sua própria cidade uma situação de bastante miséria, de muito sofrimento. Então pode ser que o maior bem que uma pessoa possa causar com a sua própria existência, sua própria vida, seja a devoção dessa vida, ou ao menos de parte dela, ao combate dessa miséria. Mas isso significa que essa pessoa ficará constantemente lidando com o sofrimento, sofrendo justamente por ser simpática ao sofrimento dessas pessoas menos favorecidas, e ela não conseguirá, com as suas ações, aliviar por completo esse sofrimento. No máximo, ela conseguirá mitigar o sofrimento de alguns indivíduos, mas ela não vai conseguir realizar ao longo da sua vida esse projeto de acabar com a miséria no mundo. Então, ela viverá uma vida, ela mesma viverá uma vida de sofrimento, né? Uma vida em meio à miséria. É a melhor vida que ela pode viver do ponto de vista utilitarista, mas do ponto de vista egoísta, essa não será uma boa vida. Então esse é um exemplo que o Sigwith nos dá de incompatibilidade, de conflito entre o fim do egoísmo e o fim do utilitarismo. Pense, por exemplo, em alguém que trabalhe, sei lá, como médico sem fronteira, né? Alguém que vá para um país até bem pobre, né? E viva vendo
seres humanos em uma situação absolutamente deplorável, né? Então é claro que isso terá um impacto sobre essa pessoa, é claro que essa pessoa também vai viver essa dor. Por mais que ela se esforce, ela verá que ela consegue fazer muito pouco. Não quer dizer que ela deve desistir, que ela não esteja fazendo a coisa certa. Muito pelo contrário, ela deve continuar, porque o pouco que ela está fazendo já significa muito, já significa o melhor que ela pode fazer. Mas para a felicidade dessa pessoa, isso não é uma boa coisa. Então aqui você tem o conflito que eu venho mencionando entre os dois métodos, o egoísta e o utilitarista. Fora essas situações extremas, o Sigwik também menciona outras situações mais comuns, talvez, em que você perceba que, considerando as suas aptidões, os seus talentos, o maior bem que você pode fazer para os seres sencientes em geral envolve certas atividades que você precisa praticar em isolamento, né? Não dá para você desenvolver esse seu talento, praticar esse bem em comunhão com outras pessoas. Você precisa passar muito tempo sozinho para que você consiga aperfeiçoar esse seu talento e gerar bons frutos para todos. Imagine, por exemplo, que você seja um grande cientista, né, que tem que ficar lá muito tempo no seu laboratório e num trabalho solitário para que você consiga levar a cabo uma grande descoberta que vai impactar a vida de muita gente. Então pode ser que você esteja com isso se privando de amizades, se privando de uma companhia que melhoraria a sua vida em nome da felicidade geral. Então você está abrindo mão da felicidade individual pela felicidade geral. Outra possibilidade também é que, em vez de estar simplesmente sozinho, afastado das pessoas a quem você ama, né? Você esteja mal acompanhado, né? Que é pior ainda. O Sigwik também menciona isso. Pode ser que, para gerar o maior bem que a sua existência é capaz de gerar, você tenha que se associar com pessoas de quem você não gosta. Você tenha que trabalhar com pessoas cuja companhia não lhe traz o mesmo prazer que outras companhias lhe trariam, né? Isso é uma coisa muito comum. Colega de trabalho não é você quem escolhe, colega de trabalho não é o mesmo que amigo, né? E existem algumas relações bem difíceis em algumas situações e às vezes a pessoa não pode abdicar desse trabalho, ela não pode procurar um outro trabalho simplesmente porque é nesse trabalho que ela gera a maior felicidade que ela é capaz de gerar. Então, novamente, aqui surge o conflito entre o egoísmo e o utilitarismo de que o Sigwik nos fala. Bom, se o Sigwik está certo, então, em ter em vista que mesmo o egoísta mais esclarecido, mesmo aquele egoísta que sabe que seria imprudente da parte dele pensar só nele mesmo o tempo todo, né? Por vezes irá ter que fazer escolhas entre a sua própria felicidade e a felicidade dos demais. Pode ser uma escolha que signifique sacrificar toda a sua felicidade pela felicidade de alguém mais e que dificilmente um egoísta de fato faria essa escolha, de tal maneira que há conflito sim entre egoísmo e utilitarismo, já que o princípio do egoísmo não poderia recomendar, mesmo ao egoísta mais esclarecido, que ele abdicasse da felicidade pelo restante da sua vida para tornar outras pessoas mais felizes, né? Então nós temos esse problema de como que nós vamos postular, como que nós vamos ainda aceitar que a razão prática forma uma unidade? Como que nós podemos negar, então, que exista uma contradição fundamental dentro da razão prática?
nós podemos dizer que essa é a grande preocupação da filosofia do Sigwik, uma preocupação central, o que ele vê como essa contradição entre dois fins razoáveis, né? Um fim que nós temos em virtude do princípio da separabilidade dos indivíduos, o outro fim que nós temos em virtude de uma intuição moral fundamental. Como compatibilizá-los? Como mostrar que a razão não nos dita cursos de ação diferentes, opostos, contraditórios? Ele acaba, na verdade, o tratado sem dar uma resposta conclusiva para isso. Ele diz que é possível que nós tenhamos que admitir o princípio da compatibilidade das prescrições da razão entre si, simplesmente como uma necessidade da coerência do nosso pensamento, mas não como algo que possamos provar e demonstrar. E aí ele começa a se interrogar se a necessidade que nós temos dessa coerência pode nos prover uma razão para acreditarmos na existência dessa coerência. Ele especula que talvez nas ciências naturais ocorram coisas similares. Pode ser que nas ciências naturais nós também tenhamos que admitir alguns princípios apenas para tornar o sistema das ciências naturais coerente, de tal maneira que se nós não admitíssemos esse tipo de princípio, nós abriríamos as portas para um ceticismo radical. Então, se é verdade que mesmo nas ciências naturais esse modo de pensar que trata como razão para a crença uma necessidade de coerência no nosso pensamento, né? Se mesmo nas ciências naturais existe isso, então pode ser que nós possamos replicar esse modo de pensar também na ética. Mas ele não chega a uma conclusão definitiva. Ele diz que ele precisaria escrever um tratado de epistemologia, um tratado de filosofia geral de razões para crenças, para conseguir chegar a um desfecho adequado para esse problema, né? Em um tratado de ética, como é o caso dos métodos da ética, ele pode apenas estar atento a essa contradição que outros utilitaristas como que tentaram varrer para debaixo do tapete, né? Então, persiste ainda no final dos métodos da ética essa dificuldade de como conduzir o egoísta racionalmente a um ponto de vista moral, e não há da parte do Sigwik a afirmação de um argumento que nos dê, né, essa prova para o egoísta de que ele teria que ser um utilitarista para ser racional, né? Então é claro que isso acaba suscitando muitos debates ao longo do século XX, né? Tem muitos debates sobre a própria necessidade da moral de oferecer uma prova para quem está fora do seu ponto de vista. Isso aparece muito, por exemplo, na obra do Bernard Williams, né? Será que nós temos que convencer alguém que não adota o ponto de vista moral de que ele é irracional se ele não fizer isso, né? Estar fora da moral é ser irracional. Então, será que nós temos na filosofia moral, ou será que existe uma necessidade da própria moral de que essa prova para o egoísta seja possível? Há filósofos, então, que pensam que a moralidade não tem essa necessidade. Então, eles concordam que não seria possível oferecer essa prova para o egoísta, mas eles também pensam que não faz muito sentido pedir por essa prova. Então, uma marca bem característica da filosofia do Sigwik é achar que não só faz sentido, como é necessário para que a moralidade seja completamente racional, que nós resolvamos essa dificuldade. Então, não é por não conseguir resolvê-la que ele faz pouco dela. Muito pelo contrário, é uma característica central de seu pensamento,
Como eu venho frisando, né? Para Sigwith, moralidade tem que ser, no final das contas, racionalidade. A moral não pode ser irracional. E para que a moral seja perfeitamente racional, seria preciso dar essa prova para o egoísta, que no fim das contas ele não conseguiu encontrar, né? Não tem uma resposta aparentemente satisfatória para ele próprio, né? Então, a mim parece um filósofo realmente extremamente interessante. Talvez eu pense assim por me alinhar com algumas necessidades que ele mesmo sente, né? Eu confesso que quando eu comecei a minha graduação em filosofia, quando eu decidi que eu queria fazer o curso de filosofia, era exatamente porque eu queria uma resposta para essa mesma questão que perturba o Sigwith. Então acho que foi por isso que eu gostei tanto dessa obra dele, que eu descobri tão tardiamente, né? Só recentemente eu me tornei uma leitora do Sigwith, o que é uma pena, eu considero realmente uma pena, porque quando eu tinha lá os meus 16 anos, a minha questão já era justamente por que devemos fazer o que moralmente devemos fazer, né? Qual é a racionalidade por trás da moralidade? E você tende a gostar de um filósofo, acho que não tanto quando você gosta das teses dele, mas quando você tem os mesmos problemas que ele tem, né? Quando os problemas dele são também os seus problemas em um nível pessoal. De toda forma, essa foi então a minha contribuição aí para divulgação maior do pensamento do Sigwith aqui no Brasil. Claro que foi uma contribuição muito pequena, muito modesta, mas é aquilo que eu sempre falo: se inspirar alguém a pelo menos ler o livro, já está de bom tamanho. Então, se você é uma dessas pessoas que gostam de dizer que odeiam o utilitarismo, ou se você, pelo contrário, tem simpatias com o utilitarismo, eu recomendo fortemente a leitura dos Métodos da Ética, do Henry Sigwith. Essa série então fica por aqui, a gente se vê em uma próxima. Tchau, tchau!